Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos nessa grande empreitada, que é o nosso curso de gestão da Texaco. A Texaco, ela se preocupa demais em levar produtos de qualidade, mas também levar gestão, porque a Texaco tem consciência de que a gestão é a tal da luz no fim do túnel que vai ajudar você a encontrar o melhor caminho para a sua oficina. E hoje, nessa sexta aula, a gente vai falar de um assunto muito legal, um assunto que é extremamente importante e que vai fazer a diferença na vida de todas as oficinas. E a gente vai falar hoje, a nossa sexta aula, é sobre gestão da meta diária. Fábio, mas que nome esquisito é esse, gestão da meta diária? Gestão da meta diária, porque a gente vai separar as três palavras principais que tem aqui. Gestão, que a gente já vem falando muito, até de entender o significado real da gestão. Se a gente for lá no dicionário e procurar, a gente vai entender um pouquinho sobre meta e a importância de juntar a gestão, a meta, todos os dias. É isso que vai trazer o resultado, é isso que vai fazer com que a nossa oficina mude, mas mude da água para o vinho. Então, pega papel e caneta, força de expressão, todo professor costuma falar isso, né? Pega papel e caneta, porque agora a gente vai pôr a mão na massa e pegar os números que eu vou simular aqui e vocês fazerem o trabalho aí para encontrar a meta diária da sua oficina, tão importante, tão essencial para você conseguir o tal do lucro, aquilo que você pagou tudo e ainda sobrou no final do mês, depois que você pagou tudo. A gente vai falar muito disso. Não deixem, se você não assistiu às aulas anteriores, não deixe de vir aqui no site, assistir às aulas, pegar o seu certificado, fazer a sua pequena avaliação, pegar o seu certificado. Lembrando que o certificado dessa aula você já consegue fazer a pequena avaliação hoje ainda e já pegar o seu certificado. E olha, tanto eu, Fábio, quanto a Texaco, queremos que você poste as imagens aí do seu certificado, de você fazendo o curso, nas redes sociais e compartilhe com o Instagram e as redes sociais da Texaco e com o Instagram meu e as redes sociais minhas, para a gente poder estar cada vez mais divulgando. Bom, falando da gestão da meta diária, é muito legal e é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, né? Então, por que essa é a nossa sexta aula? Por que ela tem essa sequência? Você já teve aquela sensação, e eu acho que todos nós já tivemos, né? De que você trabalha muito, 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 e no final do mês você não consegue pagar todas as contas, sempre acaba virando uma conta de um mês para o outro, ou ainda você olha o seguinte, né? Olha se sua oficina se encaixa nisso. Você olha quanto você vendeu no mês. Aí você olha tudo que você tinha que pagar. Os valores até se equilibram. De repente, eu vendi 50 mil no mês e o que eu tenho que pagar é 50 mil. Mas as contas não fecham, porque eu não recebo nas datas que eu preciso para poder pagar as minhas contas. Eu sempre recebo em dias que não se concentram onde eu tenho mais contas para pagar. Semana passada a gente falou sobre as contas que a gente tem que pagar no dia 20 de cada mês, na nossa aula da semana passada, e aí, de repente, eu não tenho todo o dinheiro. Você já teve essa sensação? Você já teve a sensação que você trabalha, no final do mês você está cansado, para não falar exausto, e o resultado do mês não foi legal? Bom, se você passa por alguma coisa parecida com isso que eu estou falando, é hora da gente trabalhar a meta diária, é hora da gente entender um pouquinho sobre meta. Por isso, esse controle da venda da meta diária é tão importante. E significa que você ainda não implantou, você não fez com que ele virasse uma rotina, um hábito no dia a dia da sua oficina. Por isso que eu, Fábio e a Texaco estamos trazendo
esse assunto tão importante para você começar a trabalhar o controle da venda da meta diária. Principalmente para você perceber como esse controle vai fazer toda a diferença no dia a dia no dia a dia de sua oficina e principalmente no final do mês. Às vezes, tem o hábito de olhar o fechamento do mês, mas aí já é tarde para eu corrigir alguma coisa. Eu tenho que ir corrigindo no dia a dia, eu tenho que ir corrigindo a cada dia que eu fecho, eu vou ver se está bom, se não está, e o que eu preciso fazer para corrigir. Então, eu sempre uso uma frase, quando eu vou falar de meta diária, eu uso uma frase, eu falo o seguinte, que a meta diária é a sobrevivência da sua empresa. Se você entender isso, se você absorver isso, e não só absorver, mas implantar, fazendo funcionar na sua oficina, então não tenha dúvida, mas olha, olho no olho, hein? Não tenha dúvida, o resultado na sua oficina vai aparecer. Talvez não apareça no primeiro e no segundo mês, mas ele vai aparecer, e isso é verdade, porque eu vivencio isso em várias oficinas, implanto isso em várias oficinas, e dali um tempinho o resultado já está muito legal. E aí, vamos entender então o que é meta, porque nas aulas anteriores eu já falei o que é gestão. Só para a gente relembrar rapidamente, se você for no dicionário e buscar o que é gestão, você vai entender que gestão é organizar, gestão é gerenciar, gestão é cuidar, gestão é administrar. Mas não é de qualquer jeito. É administrar, organizando as informações, cuidando dos números e entendendo e transformando esses números em planos de ação. Isso é gestão. E meta? Meta é o direcionamento para a sua força de venda. Ô, Fábio, mas espera aí, eu não tenho uma equipe de vendedores. Nem deve ter. Mas quem vende serviço na sua oficina? Você, dono. Quem vende serviço? O seu orçamentista, o seu consultor, o seu recepcionista. Quem vende? Os seus mecânicos, os seus produtivos. E se você trabalhar numa oficina de funilaria e pintura, aí é o seu pintor, o seu preparador, o seu montador, todos os produtivos vendem. Só que eu preciso direcionar. E preciso fazer com que todos entendam que a meta é uma meta alcançável e uma meta que vai fazer com que a empresa cresça, mas que quem está dentro da empresa cresça junto com ela. Olha que legal. Isso é meta. Eu não posso chegar na minha oficina, que fatura 50 mil por mês, e falar que eu quero faturar 80 mil por mês. Isso não vai acontecer de um mês para o outro. Eu tenho que estabelecer metas que sejam alcançáveis. E é isso que eu quero trazer aqui nessa aula tão importante da gente trabalhar. Bom, ter objetivos bem definidos é o primeiro segredo de como que a gente atinge as metas. Então, quanto que eu vou colocar como meta para o meu produtivo, como meta para a minha oficina? Qual é o ideal? Qual o número ideal? Então, a primeira coisa é, eu agora entendo o que é gestão, entendo o que é meta, e agora eu vou começar a entender como que eu traço esses objetivos para ficar fácil. Porque se depender, se você hoje dono da oficina, ou dona, né? Tem muitas donas de oficinas hoje em dia, e olha, tem muitas esposas que não desempenham um papel secundário. Tem muitas esposas que desempenham um papel no mesmo nível que o dono. Está ali, ó, pau a pau, no poder de decisão. Então, se você é dona, se você é dono, a primeira coisa que a gente tem que entender nesse contexto é que eu tenho que estabelecer uma meta atingível, uma meta que seja fácil. Ô, Fábio, mas como é que eu faço isso? Já já nós vamos chegar lá. Agora nós estamos entendendo o conceito e daqui a pouquinho nós vamos fazer alguns cálculos. Porque é a meta que vai mostrar para você, dona ou dono da oficina, aonde cada mecânico precisa chegar. Porque eu não consigo atingir a meta da oficina se cada mecânico não atingir a meta dele.
Não adianta eu falar que eu quero vender 5 mil, 10 mil, 20 mil reais a mais no mês, se eu tenho 2 mecânicos muito bons e um que não é tão bom. Os mecânicos precisam estar equilibrados. Quando a gente falou na nossa segunda aula sobre gestão de funcionários, dentro do perfil do mercado, do momento atual do mercado, eu expliquei de forma detalhada o desequilíbrio que pode causar no resultado da oficina quando eu não tenho profissionais, quando eu não tenho produtivos que desempenham, desembolam o trabalho no mesmo equilíbrio, no mesmo patamar. É a meta que eu vou estabelecer para cada mecânico, para cada produtivo, que vai me ajudar a atingir a meta da minha empresa. Vamos tentar começar a entender um pouquinho melhor isso? Fábio, por que eu preciso ter uma meta diária para manter o foco da produtividade? A meta diária me ajuda a encontrar e entender se a minha oficina está sendo produtiva ou não, não no final do mês, todos os dias. Quando eu fecho o dia de hoje, eu olho o dia de ontem. Desculpe, quando eu começo o dia de hoje, eu olho o dia de ontem. Comecei o dia de hoje, já vou olhar o dia de ontem. É a primeira coisa que eu, como dona ou dono, vou fazer. E vou ver se cada mecânico conseguiu atingir aquilo que eu tinha proposto para ele no dia. E aí, quando eu falo em manter o foco na produtividade, gente, tem 4 verbos que eu gosto de usar demais. Guardem esses 4 verbos. Eles são muito importantes para a gente chegar no nosso cálculo e chegar no resultado que a gente tanto espera. Então, veja, o primeiro verbo, estabelecer. Estabelecer uma meta compatível com o perfil da oficina. Gente, minha oficina tem 150 metros quadrados. Não adianta eu querer faturar, colocar uma meta, estabelecer uma meta parecida com uma oficina que tem 300 metros quadrados, o dobro de tamanho da minha oficina. Lá eles vão conseguir passar mais carros. Eu tenho que entender o perfil da minha oficina. Minha oficina atende só carros premium? Minha oficina atende só carros mais antigos? Minha oficina faz, o forte dela é fazer troca de óleo, alinhamento, balanceamento? Ou minha oficina é trabalhar com a parte de motor, que é um pouco mais demorado? Eu preciso entender esse perfil da minha oficina, que nós já falamos em nossas aulas anteriores, e estabelecer uma meta compatível. Guardem isso, eu não posso estabelecer qualquer meta, eu tenho que ter uma meta compatível. Esse é o primeiro verbo, estabelecer. O segundo, levantar. Levantar o quê? O histórico de alguns indicadores. Daqui a pouquinho eu vou falar quais. Mas guardem principalmente esses 4 verbos. Estabelecer uma meta compatível com o perfil da minha oficina. Segundo, levantar o histórico de alguns indicadores. Fábio, o que é histórico? É estudar os números da sua oficina de alguns meses para trás. No mínimo de 6 meses para cá. Fábio, legal. O que são indicadores? Indicadores são números. Quais números? Já já eu vou falar com vocês. Já já eu vou passar quais números. Terceiro verbo, conseguir. Conseguir o quê? Informações confiáveis. Para isso, você precisa usar algum sistema de gestão e alimentar esse sistema de gestão de forma confiável. Não adianta eu querer estabelecer uma meta se as informações que estão no meu sistema de gestão não são confiáveis. Fábio, minha oficina é muito pequena e eu não tenho sistema de gestão. Então, arrume um sistema de gestão pequeno que se encaixe ao perfil da sua oficina. Existem sistemas de gestão como o próprio Ultracar que adequa ao tamanho da oficina. Mas existem outros. Busque um que atenda à sua necessidade. E lembre-se, não adianta ter um sistema de gestão nenhum se você não colocar informações lá dentro. Significa que se você é uma oficina muito pequena e trabalha só você e a sua esposa, ou só você e um funcionário, você vai precisar separar um pedaço do dia para alimentar
o seu sistema. Senão, você não vai conseguir ter informações confiáveis. Aí, qualquer meta que você for trabalhar vai dar errado. E olha, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu conheço uma oficina que tem o dono, a esposa, os dois são donos, e um mecânico. Eu conheço uma outra oficina que é o dono e um mecânico. E eu conheço uma outra oficina que são dois primos, uma mulher e um homem, e um mecânico. E todos esses três, eu conheço vários outros, mas esses que eu estou falando, é um em cada região do país, e eles conseguiram arrumar, organizar o dia para ir lá e alimentar o sistema de gestão deles. Porque eles sabem que é muito importante, muito importante. Bom, e o quarto verbo é envolver todos os colaboradores da oficina. Então, esses 4 verbos, estabelecer, levantar, conseguir e envolver, são essenciais para você conseguir atingir a sua meta diária. Envolver todos os colaboradores da oficina significa o seguinte, que quando eu estabeleço uma meta, essa meta ela só vai conseguir ser atingida se todos se propuserem a caminhar e entender e trabalhar para atingir essa meta. Se só o dono estabelecer uma meta e quiser trabalhar com ela, não vai conseguir. Os seus funcionários, eu vou usar uma palavra que eu usei na nossa aula 2. Quem não assistiu, vem aqui no site, assiste, faz a avaliação e receba o certificado. Na aula 2 eu falei assim, os nossos funcionários precisam estar engajados. Os meus objetivos, os objetivos da oficina não são só meus, são de todos. Os funcionários compraram a ideia da meta diária. É assim que eu consigo envolver. Bom, Fábio, você falou que um dos verbos é conseguir estudar o histórico de alguns indicadores. Quais indicadores? Primeiro, o custo fixo da oficina. O que são custos fixos de uma oficina? São aqueles custos que não sofrem alteração de valor, mesmo se você aumenta a sua produção ou se você diminuir. Vou dar um exemplo. Nesse período de pandemia que a gente está vivendo, os custos fixos seus, via de regra, mantiveram-se iguais. Eventualmente, você pode ter renegociado um aluguel. Eventualmente, você pode ter renegociado alguma outra coisa que você tem como custo fixo. Mas o custo fixo é aquele que, se você deixar a oficina fechada uma semana, você vai ter que pagar. Se você abrir uma semana, você também tem que pagar. Se você vender 10 mil no mês ou 100 mil no mês, aquele custo fixo você vai ter que pagar de qualquer maneira. Ou seja, se você produzir mais ou produzir menos, o custo fixo você vai ter que pagar de qualquer maneira. O custo fixo é aquele que você tem que pagar na hora que você abre a porta da sua empresa, o portão da sua empresa. Deu para entender o que é custo fixo? Vamos ver alguns exemplos de custo fixo? Olha só, energia elétrica é custo fixo, internet é custo fixo, telefone é custo fixo, combustível é custo fixo. Se você paga o combustível para alguém buscar peça, para buscar um cliente, isso é custo fixo. Aluguel é custo fixo. Material que você usa no administrativo, papel sulfite para imprimir as coisas, caneta, isso é custo fixo. Olha mais custo fixo, material de limpeza, o salário dos funcionários, a contabilidade, o Prolabore. Todo mundo já sabe o que é Prolabore, né? Na aula anterior eu falei muita diferença entre Prolabore e retirada. Quem não viu, assiste a aula anterior. Tarifas bancárias. Tarifas bancárias é aquela tarifa que todo mês cai na sua conta. Tem banco que traduz isso como cesta e debita na sua conta. Isso daí, você tem que pagar se a sua oficina estiver aberta ou fechada. Se você conseguir passar 50 caixas na sua oficina ou 100 caixas na sua oficina, você vai ter que pagar isso. Deu para entender legal o que é custo fixo?
Qualquer pergunta, coloca aí no chat. Porque essa é uma grande vantagem de você participar da aula ao vivo, né? Todas as perguntas que vocês mandarem no chat, que eu não consegui responder durante a aula, eu vou responder no e-mail de cada um de vocês. E aí é um contato direto, vem comigo, e eu vou conseguir te ajudar, não só nisso, mas em outras coisas que você precisar, e eu conseguir te ajudar, e a Texaco também, nós vamos te ajudar. Deu para entender legal o que é custo fixo? Bom, agora nós vamos entender o que são custos variáveis, que é outro indicador que vai ser necessário da gente estudar para entender a meta e estipular a meta da nossa oficina. Os custos variáveis são aqueles custos que mudam de acordo com a minha produção. Ou seja, quanto mais carros passam na minha oficina, mais custo variável eu tenho. O custo variável aumenta de acordo com o número de carros que eu conserto na minha oficina, que eu reparo na minha oficina. Vamos entender alguns exemplos de custos variáveis? Peças são custos variáveis. Tá vendo? Quanto mais carros eu passo na minha oficina, mais peças eu preciso comprar. Ou seja, aumenta o custo variável. Serviço de terceiros, comissão, por exemplo. Comissão é custo variável. Porque quanto mais meus funcionários produzirem, mais comissão eu pago. Insumos é custo variável, porque quanto mais eu produzir, mais insumos eu vou gastar. Juros bancários são custos variáveis. Deu para entender a diferença de custo fixo e custo variável? Bom, isso é muito legal e você precisa ter isso muito claro na sua cabeça, de dona ou de dono. Custo fixo e custo variável, hein? Legal? Deu para entender? Bom, vamos lá. Vamos caminhar agora. Agora nós vamos entender o terceiro indicador. Entendemos o que é custo fixo, entendemos o que é custo variável, agora nós vamos entender o que é faturamento. Ô, Fábio, por que tem uma palavrinha chamada real aí? Porque aqui é diferente do faturamento fiscal. Faturamento fiscal é aquilo que você gerou de nota fiscal dentro de um determinado período. O faturamento real é quanto a sua empresa vendeu dentro de um determinado período, independentemente de como você vai receber. Ou seja, é o que você vai receber, é o que você vendeu de peças e serviços, por exemplo, dentro do dia 1º, dentro do período do dia 1º ao dia 31 de julho. Você sabe quanto que você vendeu na sua oficina do dia 1º ao dia 31? Ô, Fábio, você já explicou isso, mas eu, de vez em quando, ainda tenho algumas dúvidas. Então, vou dar um exemplo muito fácil de você entender. Eu, Fábio, vou na sua oficina e faço o conserto do meu carro e ficou em R$1.000. Agora, no mês de agosto. Nós estamos no mês de agosto. Se amanhã você for assistir essa aula em outro momento, é nesse outro momento. Mas, como exemplo, no mês de agosto. O conserto do meu carro ficou em R$1.000, eu passo o meu cartão de crédito em 3 parcelas. Então, os R$1.000 entram no faturamento do mês de agosto. Quando eu fecho o mês de agosto, os R$1.000 entraram no faturamento, porque eu vendi. Não importa como eu vou receber. De repente, a data de vencimento do meu cartão só vai fazer você, só vai entrar no meu cartão setembro, outubro e novembro. Então, vai entrar no seu recebimento setembro, outubro e novembro. Deu para entender o que é faturamento? Faturamento é tudo que você vende, independente de como você vai receber. E tudo está incluindo peças e serviços. Combinado? Deu para entender agora? Ó, custo fixo, custo variável e faturamento real, vocês não podem ter mais dúvida. Se tiver, coloquem no chat aqui para a gente não deixar passar. Combinado? Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre outro indicador, que são dias úteis. Fábio, mas que história é essa? Dias úteis é um indicador? É muito importante para a gente encontrar a meta de venda diária. Então, dias úteis é a quantidade de dias úteis no mês. Cada mês tem uma quantidade de dias úteis. E para eu estabelecer a meta,
eu preciso entender desta quantidade. Então, aqui a gente não fala em dias corridos. O mês tem 30 dias corridos. Nós falamos em dias úteis. Quando numa dessas aulas para trás, eu falei muito, foi na segunda aula que eu falei em horas disponíveis, eu falei sobre dias úteis também. Esse é um indicador muito importante para uma oficina. Então, agora, mão na massa, né? Todo mundo pegando sua caneta, todo mundo pegando seu papel. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu quero cada um fazendo a conta da sua oficina. Tá bom? O marido ajuda a esposa ajuda o marido, o filho ajuda o pai, e assim por diante. A filha ajuda o irmão, e assim por diante. A minha oficina chama Exemplocar. E a de você vai chamar o nome da sua oficina. Bom, faturamento, que é as peças mais serviços dos últimos 6 meses. Então, pegue aí, se você não precisa pegar dos últimos 6 meses, tá, gente? Aqui é só para ensinar vocês a encontrarem os últimos 6 meses. Então, a minha oficina pegou janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, e aí está o faturamento de cada um desses meses. E a média deu R$52 mil. O faturamento baixou nesses meses anteriores por causa da pandemia. Porém, a média é 52 mil. Fábio, eu não consigo agora levantar os últimos 6 meses. Mas você lembra quanto foi o faturamento da sua oficina no mês de julho? Se você lembrar, coloca aí. Então, põe aí, mês de julho. Quanto foi o faturamento da sua oficina? 10 mil, 5 mil, 4 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil, não tem problema. Coloca aí. Tá bom? Anota esse número aí, ele é importante para nós. O da minha oficina Exemplocar é 52 mil. Bom, o custo fixo da minha oficina, agora que vem, que é legal, hein? A minha oficina teve R$1.000 de energia elétrica, R$200 de internet, R$400 de fixo mais celular. A minha oficina paga 3 mil de aluguel, ela gasta R$400 por mês de material administrativo, R$500 de material de limpeza, 10 mil de salário de funcionário, R$800 de contabilidade, 4 mil de prolabore, que é o salário dos donos ou do dono ou da dona da oficina, R$200 de tarifas bancárias e R$3 mil de verso, que englobam outras coisas para não ficar discriminando muita coisa aqui. Ou seja, o custo fixo da minha oficina Exemplocar é R$23.500. O Fábio, eu não tenho sistema de gestão e eu queria encontrar os custos fixos da minha oficina. Então, você vai vir no site da Texaco, o pessoal vai disponibilizar direitinho, e a gente está disponibilizando, eu e a Texaco estamos disponibilizando uma planilha com a relação de referência dos custos fixos de uma oficina. É só você ir lá, fazer o download e mandar imprimir e preencher. Combinado? Guarda esse número, né? Minha oficina faturou 52 mil no mês de julho, como exemplo, e o meu custo fixo, R$23.500. Vamos agora entender quais são os custos variáveis da minha oficina? Bom, os custos variáveis da minha oficina foram os seguintes. Eu gastei R$18 mil de peças, R$1.000 de serviços terceiros, R$4 mil de comissão, R$1.000 de insumos, R$500 de frete de peças, etc. E gastei R$1.000 de juros bancários. Ou seja, eu tive um total de R$25.500 de custos variáveis. Ô, Fábio, você passou muito rápido o custo fixo e eu não consegui acompanhar. Não tem problema. Essa aula vai ficar gravada, depois você volta lá e pega os exemplos de custo fixo que eu estou dando aqui e pega esse de custo variável. Na dúvida, bate uma foto com o seu celular aqui, não tem problema nenhum. Mas isso tudo vai ficar disponível para você, tá bom? E um grande... Então, aqui eu tenho o custo fixo e o custo variável e o faturamento, os 3 indicadores. Bom, quando eu pego o custo fixo, 23.500, o custo variável, 25.500, eu tenho um custo total de R$49 mil. Esse é o custo da minha oficina. Agora, a pergunta que eu faço para você, você sabe qual é o custo total da sua oficina?
Sem ele, você não consegue estabelecer uma meta de venda diária. Se eu estabelecer, eu estou fazendo isso no achismo. E aí eu vou falar de novo, ó, olho no olho. Todos vocês que estão fazendo este curso de gestão do Texaco, vocês não são mais donos de oficina, vocês são empresários. O empresário não trabalha mais no achismo. O empresário trabalha com números. Encontre o custo total da sua empresa. E já já eu vou falar a importância de você encontrar. Na minha oficina, exemplo, o custo da minha oficina é R$ 49.000. Bom, dias úteis. Aqui eu peguei só uma média de janeiro a junho, quantidade de dias úteis, que deu um total de 20,8, 21 dias úteis. Bom, vamos só lembrar de uma coisa, duas coisas importantes. Se a gente for pegar o mês de julho tem 23 dias úteis. Por isso que eu preciso analisar mês a mês. Ô, Fábio, e sábado eu conto como dias úteis? Bom, neste exemplo que eu estou dando, eu não estou contando. Mas se sua oficina abre aos sábados, normalmente as oficinas abrem até meio-dia, meio-dia e meio, você vai contar meio-dia por sábado. Ou seja, você conta a quantidade de dias úteis, por exemplo, aí que está na tela, mês de junho, 21 dias. A minha oficina abre no sábado. Eu acrescento mais 2 dias. O mês tem 4 semanas, meio-dia para cada semana, dou mais 2 dias. E eu vou usar o cálculo, então, de 23 dias. Ô, Fábio, mas se for o mês de julho, que tem 23 dias úteis, eu acrescento mais 2, vão dar 25. Deu para entender? Se não deu, coloquem aqui no chat, hein? Combinado? Então, eu não vou trabalhar nos meus cálculos agora, eu não vou trabalhar com 20,8, vou trabalhar com 21. Mas, olha, mais importante do que você fazer a média é você saber sempre, quando for começar o mês, nós vamos começar o mês de setembro, eu tenho que saber quantos dias úteis tem no mês de setembro. Lembrando que se minha oficina trabalhar no sábado, eu acrescento mais meio-dia para cada sábado, somo o total e acrescento nos dias úteis. Essa é a minha média, tá bom? Gente, olha quantos indicadores. Vou repetir: custo fixo, custo variável, faturamento, dias úteis e o custo total. Já são 5 indicadores. Faturamento, custo fixo mais custo variável, vou ter o custo total e dias úteis. Nós vamos precisar de todos esses números aqui para encontrar a nossa meta. Tá bom? Vamos lá. Bom, agora nós vamos fazer conta, né? Agora que todo mundo vai usar o papel e a caneta aí. Eu quero ver todo mundo fazendo esse cálculo. Se não tiver esses números hoje, amanhã você tem que pegar esses números na sua oficina, hein? Média de venda. Vamos lá. Custo total dividido por dias úteis. Então, 49.000, que é o custo total da minha oficina, vocês lembram? Eu somei o custo fixo mais o custo variável, deu um total de 49.000. Os dias úteis que eu estou trabalhando são 21. Então, quando eu divido 49.000 dividido por 21, eu vou encontrar um número de R$ 2.333,33. Este número é a média de venda que eu preciso vender todos os dias para pagar o custo da minha oficina. Se minha oficina não vender R$ 2.333 todos os dias, eu não consigo pagar o custo. Por isso que aí não é meta, aí é média. Aí é o que eu preciso vender todos os dias. Então, olha só que legal, gente. Imagina se sua oficina vende todos os dias, durante a quantidade inteira de dias úteis, R$ 2.333. Você sabe o que vai acontecer aqui? Você tem ideia do que vai acontecer? Eu acho que você já tem, né? Esse valor paga o custo da oficina, mas não sobra dinheiro para mais nada. Se um dia você que está participando dessas aulas da Texaco comigo me convidar para ir na sua oficina
e falar assim, aí eu vou visitar a sua oficina. Aí você fala para o seu funcionário, vai ali na padaria e compra um refrigerante para o Fábio tomar aqui. Você não pode fazer isso, porque a oficina não tem dinheiro para fazer isso. Ah, mas não tem R$ 5 para comprar um refrigerante? Não tem. A sua oficina não pode vender por dia aquilo que é necessário para cobrir o custo, senão não sobra nada. E, de novo, você precisa agora encontrar números confiáveis para poder trabalhar e encontrar esses números que eu estou passando aqui, hein? Esses números são exemplo da minha oficina chamada Exemplocar, tá bom? Bom, custo geral, 49 mil. Vendas do mês, 49 mil. Então, o resultado é 0. Eu trabalhei só para pagar as contas. Não adianta funcionário vir me pedir aumento. Não adianta funcionário me pedir vale. Não adianta eu querer fazer uma viagem. Não adianta eu querer fazer absolutamente nada, porque minha oficina está aqui, ó. Eu não tenho fôlego para fazer absolutamente mais nada. Deu para entender a importância da gente estudar os números da nossa oficina para encontrar a meta de venda diária? Bom, olha que legal, hein? Chegamos e entendemos que nós encontramos o custo e encontramos um número de R$ 2.333, mas que nós não podemos vender só isso por dia. Porque se a gente vender só isso por dia, a gente mal vai dar conta de pagar as despesas no final do mês. Aí a gente tem aquela sensação, né? Trabalho. Chega no final do mês, ó, não sobra dinheiro para nada. É por isso. É porque você está olhando o mês e não está analisando a meta de venda que você tem que ter todos os dias. Por isso, a gente vai avançar agora e entender o que é margem. Aí sim, eu vou conseguir começar a ter fôlego. Margem assegura o retorno financeiro de cada venda. Se eu compro uma peça por R$100 e coloco no carro por 200 e acho que eu ganhei 100, eu estou totalmente errado. Eu te falo sem medo de errar, é óbvio que isso depende do perfil de cada oficina, depende dos números de cada oficina, mas se você comprou uma peça por 100 e vendeu por 200, vai estar te sobrando algo em torno de R$22, R$23 no máximo. Você tem uma série de números para colocar em cima, para calcular em cima disso. E esses números, como impostos, como custo fixo, como custo variável, faz a margem cair. Faz esse valor cair. Por isso, eu preciso trabalhar com uma margem que eu tenha um retorno financeiro em cada venda. Em cada venda. Tanto na peça quanto no serviço. A margem facilita o planejamento financeiro. Porque quando eu aplico a margem e faço ela acontecer na minha oficina, sobra dinheiro. Aí fica mais fácil de eu planejar. O difícil é a gente querer fazer um planejamento financeiro quando não sobra nada. Eu falo, mas minha oficina já está assim, não sobra nada. Então, não desanime. Você está aqui assistindo essa aula no curso de gestão da Texaco, dá tempo e é possível de você virar essa chave e começar a fazer as coisas acontecerem. Basta estudar essas aulas com bastante dedicação e começar a colocar em prática, que é o mais difícil. A gente querer colocar em prática, porque o dia a dia absorve muito a gente e tem hora que a gente acha que não dá para colocar em prática aquilo que a gente precisa fazer. E a margem possibilita a comparação com os nossos concorrentes. A margem me dá uma ideia se eu estou cobrando de mais ou de menos. E a margem me ajuda a mostrar para o meu cliente que às vezes eu preciso cobrar mais porque a minha oficina é mais estruturada, tem profissionais mais capacitados, a minha oficina está sempre organizada, está limpa, está bem conservada. A minha oficina utiliza produtos de qualidade como os produtos da Texaco. Está vendo como é que é importante?
Vamos entender agora um pouquinho, vamos fazer alguns cálculos agora com a margem? Eu acho que vai ser bem legal isso daí, né? Porque a margem, ela depende demais desses indicadores que eu comentei com vocês, né? Ela depende do custo fixo, do custo variável, do faturamento da oficina e do perfil da oficina. Uma oficina que tem o perfil de troca de óleo, o volume maior de serviço é troca de óleo, a margem dela é um pouco menor, porque o serviço que ela cobra, o ticket médio que ela cobra em cada carro, é também um pouco menor. Ela ganha no volume. Então, eu preciso entender o perfil da minha oficina, preciso encontrar o custo fixo, o custo variável e o faturamento. Combinado? Bom, agora está na hora da gente fazer alguns outros cálculos. E para fazer esses cálculos, tem um estudo que eu faço junto com a minha equipe, é um estudo que a gente vem acompanhando já há muito tempo, e mostram, aqui eu não estou falando imagem de peça, hein, gente? Eu estou falando imagem da oficina. Mostram que uma margem equilibrada, uma margem para você ganhar dinheiro, uma margem para você virar do mês para o outro com folga, oscila entre 12% e 20%. Pode ser uma margem até maior, ou dependendo do perfil da oficina e dos custos da oficina, pode ser uma margem menor. Mas neste caso aqui, guardem isso, essa margem não é margem para peças, essa margem é margem para a oficina. Se eu estivesse falando em margem para peças, eu primeiro teria que falar assim, ó, encontre o markup da sua oficina, para depois você encontrar a margem ideal em peças. E para encontrar o markup, você precisa de outros indicadores. Aí é uma outra aula que a gente vai ter que ter, que é um assunto gigante para a gente estar falando aqui. Bom, então, dentro desses estudos, que eu acompanho muitas oficinas, e as oficinas que estão bem equilibradas, que pagam as contas em dia, pagam os impostos, pagam salário, pagam prolabore, paga tudo e ainda sobra na virada do mês, essas oficinas conseguem uma margem que oscila entre 12% e 20%. Então, para esse nosso estudo aqui da oficina Exemplo Car, eu vou pegar a metade disso, que dá 16, né? A média entre 12 e 20 dá 16. Então, eu aqui vou trabalhar com uma margem de 16. Você pode encontrar a melhor margem para você dentro desse intervalo. Então, vocês lembram que a média de venda da oficina para pagar os custos era 2.333? Estão lembrados desse número? Falei dele agora há pouco. Bom, então agora vai ficar fácil da gente calcular a margem. A minha oficina, para pagar todos os custos, tem que vender R$ 2.333 por dia. A margem da oficina Exemplo Car, que eu, Fábio, estou trazendo para ela, é 16%. Então, a minha margem, eu peguei a média entre 12% e 20%. Ô, Fábio, eu posso trabalhar na minha oficina com 16%? Pode. Só que você tem que ir acompanhando os números todos os meses para ver se essa média, se essa margem pode ser maior ou se ela tem que ser um pouquinho menor. Dentro do perfil da minha oficina e dentro dos custos da minha oficina. E também dentro daquilo que eu estou faturando. Então, olha só. A meta de venda é 2.333 vezes 16%. Eu vou aplicar 16% em cima daquilo que eu preciso vender para pagar os custos todos da minha oficina. E eu encontro esse número muito bonito, que é R$ 2.706. Esse é o número da meta de venda diária. Mas olha que legal isso aqui agora para a gente entender um pouquinho mais. Agora, imagine que sua oficina venda todos os dias R$ 2.706. Ela não vai vender mais 2.333, ela vai vender 2.706. E, de novo, gente, esse número que está aí de 2.706 é da oficina Exemplo Car. Você tem que encontrar o número da sua oficina, que às vezes pode não ser 2.700, pode ser R$ 900, R$ 1.000, pode ser R$ 5.000, depende dos números de cada oficina. Eu estou dando passo a passo para você encontrar os números da sua oficina, tá bom? Mas imagine
que a minha oficina venda todos os dias R$ 2.706. Pago o custo da oficina e sobra dinheiro para outras ações que eu quero fazer. Tá vendo que legal? Olha só como é que fica fácil da gente entender um pouquinho mais. Eu pago tudo da minha oficina e ainda dinheiro. Mas a gente não pode mentir para nós mesmos, né? A aula passada, eu terminei a nossa aula falando um pedacinho de uma música, né? Não adianta a gente mentir para a gente mesmo. Números não mentem, a não ser que eles não sejam confiáveis. Então, não adianta eu colocar no custo geral, eu deixar de colocar informações no custo geral. Custo geral, gente, é tudo que você tem que pagar, mas tudo mesmo. Independente se você pagou ou não. Por exemplo, nesse mês eu tenho que pagar a guia do imposto simples. Vamos imaginar que ela seja R$ 5.000. Aí eu não paguei até o final de agosto. Aí quando eu vou fazer o cálculo da meta, eu não acrescento esse valor. Não, gente, se você pagou ou não pagou, é custo, ele tem que aparecer no cálculo. E muitas vezes tem gente que quer, aqui, eu sou mineiro, né? Aqui em Minas Gerais a gente fala assim, tem gente que quer dar o tumé. Eu não sei o que cada um fala na sua região, né? Mas não adianta você dar um tomé a você mesmo. Você está enganando você mesmo. Custo é tudo, 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 tudo. Fixo e variável. Custo geral é tudo. Tá bom? Bom, valor da venda diária, da minha meta, 2.706. Dias úteis, 21. O total, 56.840. Então, o total que eu vendi no mês foi 56.840, se a minha oficina atingir a meta de venda diária de R$ 2.706 todos os dias. Então, olha só, qual que é o custo geral da minha oficina? R$ 49.000. Quanto que eu vendi no mês? R$ 56.840. Quanto sobrou? R$ 7.840, que são os 16%. Aqui agora, você fala assim, Fábio, mas nesses números que você está usando, sobrar 7 mil é pouco? Né? Não, sabe por quê? Porque eu paguei tudo. Tudo. Eu paguei tudo. Sobra. Todos os meses R$ 7.840. É óbvio que se sua oficina tiver um faturamento menor, vai sobrar menos. Se sua oficina tiver um faturamento maior, mas tiver um custo elevado, também desequilibra. Por isso a gente tem que trabalhar as duas linhas, né? Aumentar o meu faturamento e, dentro do possível, manter ou diminuir os meus custos. Gente, e aqui é que entra o principal de tudo dessa nossa aula. Eu, Fábio, que sou dono da oficina Exemplo Car, não consigo esse resultado de 7.840 sozinho. Eu tenho que vender R$ 2.706 todos os dias. Está vendo aí? R$ 2.706. Eu tenho que vender isso todos os dias. Se eu não vender todos os dias, a minha oficina não consegue atingir a meta do final do mês. E o que é legal nisso? É que, primeiro, todos os meus funcionários precisam saber, produtivos e administrativos, dessa meta. Eles têm que saber que eu tenho que vender essa meta. Se eu consigo atingir essa meta de venda, quando chega amanhã de manhã, eu fechei o dia de hoje, eu vou olhar e falei assim, ó, atingimos a nossa meta. Você, o dono, tem que andar no pátio da oficina falando assim, pessoal, parabéns, conseguimos atingir a nossa meta de venda, vamos continuar assim. Se vender mais, em vez de 2.700, vendeu num dia 4.000, ó, não vai falar que você tem crédito para o dia seguinte, não. Porém, porque seus funcionários, você tem que trabalhar com eles sempre dentro desse limite. Porém, se você vendeu 2.000 num dia, você tem que sair rodando o pátio da oficina e falando assim, pessoal, preciso da ajuda de vocês. Nós não conseguimos atingir a nossa meta de venda. Por isso, nós precisamos ter funcionários com o mesmo volume de produtividade. Isso a gente só consegue com gestão de funcionários. Tá vendo? Como é que é possível fazer isso? Bom, 7.840. Agora imagina se todos os meses
sua oficina, depois de pagar tudo, ainda sobrasse 16%. Imagina. No nosso exemplo, 7.840. Imagina se todos os meses sobrasse 7.840. Quanto dinheiro não sobraria para você no final do mês? Aí, gente, óbvio que entra o controle de retorno, que você não pode ter retorno. Se você tem o retorno, está comendo um pedaço desses R$ 7.840. Está vendo a importância? Bom, algumas orientações importantíssimas para a gente caminhar para o final dessa aula e eu responder algumas perguntas muito legais que eu já estou recebendo aqui. A meta de venda diária deve ser acompanhada todos os dias, pelos donos da oficina, donos e dona ou dono, e pelos funcionários. Então, você tem que ter um quadrinho que você vai colocar lá para todo funcionário ver que você, todos os dias, o que tinha que vender e o que vendeu. É assim que a gente consegue engajar os nossos funcionários. No começo do dia, o dono deve andar pela oficina informando a todos se a meta foi atingida ou não. É fundamental. É uma responsabilidade do dono. Não tem que ter medo de passar esses números para os funcionários, não. Toda segunda é necessário se fazer uma reunião com a equipe para falar como que fechou a meta da semana. Se eu tenho que vender R$ 2.700 em 5 dias, se eu não trabalhar sábado, quanto que eu tinha que vender? Quanto que eu vendi? É uma reunião de 2 minutos para todo mundo em pé. Pessoal, tínhamos que vender tanto, vendemos tanto. Legal? Crie um quadro de gestão à vista na sua oficina e separe um espaço para colocar como está a meta do dia a dia. Fábio, que quadro é esse? Pode ser uma cartolina. Pode ser um papel que você cola ali. Mas ele, funcionário, tem que estar vendo, é visual. Não é só eu falando, eu, dono. O visual está mostrando que nós não conseguimos atingir a meta. Sabe o que isso acontece? Se o funcionário seu vier te pedir alguma coisa, você fala assim, olha a meta diária lá. Nós não estamos na meta. Eu não consigo fazer nada se a gente não atingir a nossa meta. A meta pode ser atingida com várias ações, mas uma das principais é aumentar o ticket médio dos carros que já estão dentro da sua oficina. Por isso, ofereça o serviço certo na hora certa. O cliente chegou na sua oficina. Primeiro, faça o orçamento, espere ele autorizar o orçamento do carro que ele deixou e do serviço que ele pediu. Depois que ele fizer essa autorização e falar assim, ó, pode fazer esse serviço, aí você vai fazer um novo contato com ele, ou pessoalmente, se ele estiver na oficina, ou por telefone, e falar assim, olha, seu carro já está aqui para fazer tal coisa. Você não quer aproveitar e fazer mais tal coisa? Sem nenhum tipo de empurrar serviços para ele, mas mostrar para ele que o carro é muito importante. Se ele não parar agora e fizer isso, daqui a pouco ele vai ter que parar de novo. Mas eu preciso orientar meus funcionários de oferecer na hora certa. Não tenha medo de mostrar alguns números da sua oficina para os funcionários, isso faz parte da gestão. Gestão é isso. Meus funcionários precisam conhecer alguns números da minha oficina. Não estou falando para você mostrar todos, mas alguns números ele precisa. E crie bônus para os seus funcionários, né? Então, a minha meta ali é 2.700 por dia na minha oficina e vender 56 mil no mês. Ótimo! Eu já estou ganhando, eu já estou tendo resultado, porque eu pago tudo e ainda me sobra 7.840 por mês, no exemplo da minha oficina. Aí sabe o que eu vou fazer? Pessoal, se nesse mês, nós estamos de agosto, por exemplo, atingimos a meta de 60 mil, cada funcionário vai ganhar R$100 de bônus. Eu já estou no resultado. E aí eu estabeleço, olha, se chegar a 60 mil, cada funcionário ganha R$100. Se chegar a 65, cada funcionário ganha R$200. Produtivo e administrativo. Aí eu tenho que estudar os números da empresa, mas vale muito a pena, porque você motiva o seu funcionário e você já está acima da meta. Então, você está aumentando a produtividade e a lucratividade da sua oficina. Bom, estou deixando aqui as redes sociais da Texaco. Sigam a Texaco nas redes sociais. Sigam o Fábio nas redes sociais dele. Eu tenho um canal de gestão para oficinas com o Fábio Moraes.
vão lá no meu canal, se inscrevam, ativem o sininho de notificações. Tem muitos, mas muitos vídeos bem legais lá sobre gestão. E a hora que terminar essa aula, entre no Instagram do Fábio e da Texaco e sigam nós dois, porque a gente fala muita coisa de gestão, eu falo muita coisa de gestão. Bom, pessoal, eu vou fazer, como sempre, 2 semanas e a gente vai sortear o kit churrasco da Texaco, que está aqui, para as 2 primeiras pessoas que responderem. O pessoal da Texaco vai me avisando aqui e depois a gente faz mais um outro sorteio. Antes de fazer o sorteio, rapidamente, toda aula é disponibilizada ao final da aula uma pequena avaliação de um certificado. Esse certificado é digital que você pode imprimir, plastificar, colocar no quadro e numa parede da sua oficina. Se você acompanhar todas as aulas, você vai receber um certificado na sua casa. A Texaco vai mandar um certificado exclusivo para você, que participou de todo o curso. Então, muito legal. Esse é o primeiro recado. Segundo, não deixem de assistir às aulas anteriores, porque esse curso ele tem uma sequência. E é muito importante que você vá seguindo essa sequência, porque ele abrange a oficina num contexto todo. Hoje, por exemplo, a gente fez muita conta, muito cálculo, mas cálculos que são fáceis, e se você, na hora que for fazer da sua oficina, tiver dificuldade, volta na aula, vai acompanhando, e aí você vai conseguir fazer. Planilhas de custo fixo, custo variável, vão estar sendo disponibilizadas para vocês no blog da Texaco, então, para download, é só acessar lá e fazer. Combinado? Eu vou fazer as perguntas, enquanto vocês respondem, essa pergunta que eu vou fazer agora para o kit churrasco da Texaco, eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram aqui, tá bom? Pessoal, essa é muito fácil, hein? Eu sei, vai rapidinho, vocês vão responder. Os 2 primeiros ganham o kit churrasco da Texaco. Cite aí, coloque aí no chat 3 exemplos de custo fixo de uma oficina. Bom, enquanto isso, eu vou respondendo assim. O Eduardo Sávio Rebelo perguntou o seguinte: Fábio, boa noite. Na emissão da nossa escoveta de peças, que margem devo colocar para o imposto come boa parte da margem? Eduardo, eu vou estar falando, nós vamos ter uma aula de gestão fiscal. Eu vou deixar para responder sua pergunta nessa aula, que ela está mais direcionada a isso, tá bom? Mas eu já disse também que para encontrar a margem na peça, antes precisa encontrar o markup, tá bom? O Adriano Trentin perguntou o seguinte: Fábio, saberia me dizer qual é a média de faturamento das mecânicas do Brasil? Adriano, eu não tenho como, eu posso até te responder, mas isso vai muito de perfil de oficina. Tem muitos, se eu pegar uma média, isso pode fugir. O que eu posso te falar é diferente. Na média do Brasil, o ticket médio, então eu peguei todas as oficinas que eu tenho contato, extraí o ticket médio dessas oficinas e encontrei a média. Então, no Brasil, a média do ticket médio, ou seja, do dinheiro que cada carro deixa na sua oficina, entre peças e serviços, oscila entre R$ 550 e R$ 850. Como que está o ticket médio da sua oficina, Adriano? Porque isso daí vai te ajudar a encontrar a média de faturamento. Tá bom? Mais importante do que a média de faturamento é você saber se sua oficina está com o ticket médio dentro da média do país, que oscila entre R$ 550 e R$ 850. Para oficinas mecânicas, para oficina de funilaria e pintura é outro número. Se alguém quiser saber de funilaria e pintura, é só colocar no chat que eu consigo responder. Como crio meta diária para meus mecânicos? Foi o Leonardo Dantas Nascimento. Leonardo, por favor, assiste a aula 2, que lá eu explico como você cria a meta diária para os seus mecânicos. Se ainda assim você tiver dificuldade, não tem problema. Manda no blog da Texaco, manda nesse e-mail meu que está aí, perguntas@famorais.org, que eu te respondo. Deixa eu só ver aqui.
o pessoal ainda... Gente, vocês não responderam ainda a primeira pergunta? 3 exemplos de custo fixo de uma oficina? Facinho demais, gente. 3 exemplos de custo fixo de uma oficina. Deixa eu ver aqui. Ainda não me mandaram. Me manda, eu vou respondendo perguntas aqui, né? Fábio, o sábado pode ser contado como dia útil? Já expliquei, já falei. Lucilene, como saber se a minha mão de obra está dentro do mercado? Lucilene, antes de você se preocupar se sua mão de obra está dentro do mercado ou não, você precisa encontrar o valor da sua mão de obra, que eu também falo isso e explico isso na aula nossa 2. Se tiver dúvida, me manda aqui no perguntas@famores.org ou no blog da Texaco que a gente responde com mais detalhes para vocês. Mas olha, lembre-se o seguinte, antes de eu pensar qual que é a média da mão de obra do mercado, eu preciso encontrar o valor da média da mão de obra que atenda a minha oficina. Porque senão, eu posso colocar um valor mais baixo e não cobrir os custos da minha oficina, ou colocar um valor muito alto que foge do projeto da margem de meta diária. Então, primeiro, encontrar o valor hora, que eu explico como faz isso na aula 2. Depois disso, aí sim, dá para a gente começar a comparar com o mercado, tá bom? Mas lembre-se, você não deve vender preço, você tem que vender valor. Se sua mão de obra estiver um pouquinho acima do mercado, mostre para o seu cliente as ferramentas, os equipamentos, o investimento em treinamento, os certificados da Texaco, tudo que você procura fazer e trazer de diferente na sua oficina. Isso agrega muito valor. Gente, ganhador de kit churrasco, já saíram Edinaldo Freire Gonçalves Júnior, e o Ricardo Rodrigues da Silva. Os dois vão receber, já eu vou passar o telefone. Pessoal, o kit Texaco, um porta-copos exclusivo da Texaco, uma caneta da Texaco, um power bank da Texaco, para você poder carregar seu celular em viagem, etc. E um boné ou vermelho ou preto, que você vai receber em sua casa. E a segunda pergunta também é muito simples e muito fácil. Enquanto vocês respondem a segunda pergunta, eu vou respondendo outras perguntas que eu recebi aqui. E olha, não se preocupe se você colocou uma pergunta e eu não responder aqui. Depois eu vou responder diretamente no seu e-mail. A segunda pergunta é muito fácil. O que é faturamento em uma oficina? O que é faturamento? Muito fácil, hein? Coloca aí, os 3 primeiros vão ganhar o kit Texaco. E agora eu vou responder outras perguntas. A Grace, eu não entendi sua pergunta. Você colocou Grace Domingos Pereira. Colocou assim, e nós que só prestamos serviço, como fazemos para alcançar a meta diária? Pelo que eu estou entendendo, a sua oficina não vende peças, só presta serviço. É a mesma coisa. Você vai seguir o mesmo procedimento. Se foi isso que eu entendi. Se não foi, manda aqui para a gente de novo, que eu respondo com mais detalhes. Mas se, de repente, sua empresa é um lava-jato, só presta serviço, não tem problema. Você vai ter que encontrar o custo fixo, custo variável, encontrar a quantidade de dias úteis do mês, fazer a conta, chegar nesses números e a meta de venda diária é o mesmo processo, tá bom? O Carlos Eduardo Klink pôs assim, qual a margem justa para aplicar na peça? Carlos, é a mesma coisa. Eu não tenho como responder se eu não falar de markup. Eu tenho que falar de markup para poder falar de margem de peças. O que a gente está falando aqui é de margem da oficina, tá bom? O Teodolindo Rodrigues de Andrade colocou assim, Fábio, como atingir a meta
se não chega clientes esperados? Bom, aí é uma outra história que a gente precisa identificar o que a oficina está deixando de fazer para que não esteja entrando clientes dentro da oficina. Então, aí é muito longo, é um assunto longo para eu te responder agora, mas eu assumo o compromisso de responder para você. Mande para mim no perguntas@famorais.org essa mesma pergunta, que eu vou ter o seu e eu vou te responder. Mas o que eu posso te falar é o seguinte: tem que se fazer um trabalho para que você consiga colocar mais clientes dentro da sua oficina. E esse trabalho é um trabalho regular, que envolve as redes sociais, que envolve ações da oficina e que envolve engajamento dos funcionários. Sem isso, você não vai conseguir. Mas, eu não vou falar que é fácil, mas tem como chegar, e se você seguir essa linha de trabalho, você vai conseguir ter um aumento de clientes na sua oficina. Eu assumo o compromisso de responder com mais detalhes, viu, Teodolino? Deixa eu só ver se já responderam. Já ganharam. O ganhador, Kit Texaco. Vamos lá. Os ganhadores: Douglas Antônio Beber, Paulo José de Mesquita, Eduardo Sávio Rebelo. Então, Douglas Antônio Beber, Paulo José de Mesquita, Eduardo Sávio Rebelo, vocês vão receber. Vocês têm que, por gentileza, anotarem um telefone aí, é o 011 99349 1684. Vou repetir, 11 99349 1684. Neste número, vocês têm que mandar os dados de endereço, etc. O pessoal da Texaco enviar para vocês. Pessoal, nós terminamos a nossa 6ª aula. Nós temos mais 2 aulas muito importantes da gente trabalhar, estudar e conversar, para fechar esse ciclo nosso de bate-papos. As perguntas que eu não consegui responder, podem mandar aqui no chat, que eu vou responder no e-mail de vocês. Estudem a meta de venda diária, porque ela vai mudar a vida da sua oficina, mas vai mudar de verdade. É um compromisso que eu assumo com você. Vale a pena dedicar um pouquinho do seu tempo para você encontrar a meta de venda diária. E olha, mais uma vez, não deixem de seguir a Texaco nas redes sociais, não deixem de seguir o Fábio nas redes sociais, né? Termina essa aula, vai lá no Instagram, procura o Instagram do Fábio, siga ele, procura o Instagram da Texaco, siga a Texaco, procura o YouTube do Fábio, canal de gestão, siga lá, é a mesma coisa da Texaco. Combinado? Fiquem com Deus, boa semana, muita gestão, muito estudo, e tanto a Texaco quanto eu, professor Fábio Moraes, estamos à disposição para ajudar você e a sua oficina a trilhar um caminho de sucesso. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.